Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre os depoimentos do Aldo Rebelo e do Freire Gomes, né? São depoimentos muito controversos que foram dados no âmbito do processo que está correndo lá no STF, mas justamente como já acabaram os depoimentos, em tese não tem por que o STF manter o sigilo desses. Aliás, já foi um absurdo ser sigiloso antes, a gente queria ver esse negócio, né? E agora o Alexandre de Moraes liberou esses depoimentos, mas liberou com censura. Tem partes censuradas, para você ver o absurdo que é. Temos agora tribunais secretos no Brasil. O Alexandre de Moraes está julgando as pessoas secretamente. Mesmo com isso, as partes que foram liberadas já são absurdas, cara. É coisa vergonhosa o que está acontecendo nesse, entre aspas, processo, nesse tribunal de exceção que virou essa lambança que eles estão fazendo lá no STF. Essa notícia foi sugerida por Anônimo Careca do STF, bom dia, boa tarde, boa noite, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, veja o momento que o Moraes ameaça prender o Aldo Rebelo durante o depoimento. Então esse foi um dos absurdos que a gente já falou, né? O Aldo Rebelo é um comunista sacana, eu não gosto do Aldo Rebelo não, totalmente sócia de direita, super desenvolvimentista, que tem que desenvolver a indústria nacional, acho um absurdo isso. Mas de qualquer forma, ele estava prestando depoimento de defesa, no caso do almirante Garnier, né? O Amir Garnier é um almirante da Marinha e que está sendo acusado do golpe, era o chefe da Marinha na época no governo Bolsonaro e está sendo acusado de ter dado um golpe. Vocês lembram? A imprensa disse que não, porque ele chegou a falar que era a favor do golpe, não sei o que lá, dos três, né, do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, só o Garnier da Marinha que disse que era a favor do golpe, não sei o que lá, o que é uma besteira. A chave disso é que o cara da Marinha disse estou à disposição. Dizer estou à disposição é simplesmente uma forma educada de você falar com autoridade, né? Não quer dizer que estou à disposição para um golpe. Não é isso, né? Estou à disposição, é isso daí. E justamente esse ponto foi o que o Aldo Rebelo testemunhou. Porque o Aldo Rebelo já foi ministro da Defesa no governo Dilma, no governo Lula, e ele explicou exatamente isso, né? Que o estou à disposição não quer dizer vamos fazer o golpe, topei o golpe. Não quer dizer isso, é meramente uma frase educada, né? E o Alexandre de Moraes não admite isso. Não, porque tem que ter golpe, precisa ter golpe. Olha só a gravação. A gravação mostra muito pior do que a gente imaginava antes aqui, olha só. Sendo submetido a algum tipo de pressão literal. Então, quando alguém diz estou à disposição, a expressão não deve ser lida literalmente. E principalmente... Aldo, o senhor estava na reunião quando o almirante Garnier falou essa expressão? Olha só, o que chama atenção nesse caso aqui, esse tipo de consideração deveria ser o Gonê que deveria fazer, não o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é o juiz. No devido processo legal, você tem o promotor, que é o cara que está acusando. Então, o cara que está acusando fala, não, peraí, você está falando isso aí por quê? Qual que é o seu... Que negócio é esse? Você não estava lá, você não sabe disso. Ou seja, é o advogado de acusação. Seria o papel do Gonê fazer isso. O Alexandre de Moraes, cara, ele não consegue, ele quer ser o promotor, ele que quer acusar e coisa e tal. E de novo, isso é uma coisa que é natural, tá? Todo juiz que vem da promotoria tende a ser meio promotor, tá? Mas caramba, o Alexandre de Moraes tá exagerado pra cacete, o Alexandre de Moraes não consegue se conter, meu amigo. Outro dia teve o caso, a Carmen Lúcia fez até uma declaração na promotoria, na escola, no Ministério Público de São Paulo, em que ela falou, não, porque o Alexandre de Moraes não consegue deixar de ser promotor. O pessoal riu, porque lá todo mundo é promotor e coisa e tal, mas é a crítica que ela fez uma crítica, é a crítica que eu estou fazendo aqui também, é verdade, o Alexandre de Moraes ele não consegue deixar de ser promotor, isso é um absurdo. Se ele não consegue deixar de ser promotor, ele não pode ser juiz, pô. Que tenha juiz com mais tendência à acusação ou juiz mais garantista, ok, isso é coisa da vida, sempre vai ter a personalidade de cada um aí ligado mais a um caso. Mas olha o absurdo, ele está inquirindo a testemunha como se fosse o deputado de acusação, como se fosse o promotor, como se fosse o acusador dessa história. Não é o papel dele, ele é o juiz. Ele é o cara que deveria ser convencido pelos argumentos do promotor. O promotor ele gaguejando, ok, pois não, senhor juiz e coisa e tal. Não. Então o senhor não tem condições de avaliar a língua portuguesa naquele momento.
Então o senhor não tem condições de avaliar a língua portuguesa. Ué, como não? Ele está dizendo exatamente porque é do conhecimento dele. Ele tem conhecimento, ele conhece as pessoas envolvidas, ele conhece o meio militar. Ele pode sim testemunhar o que ele está dizendo. Caramba, ele é uma testemunha de defesa, o papel dele é defender mesmo. O Alexandre de Moraes, caraca, o Alexandre de Moraes se sente atingido quando alguém se defende da acusação dele, cara. É um absurdo isso. Alexandre de Moraes, faça um bem para você mesmo, peça a demissão do STF, volte a ser promotor. É o seu sonho, parece que é o que você gosta de fazer. Você não consegue ser juiz, quer ser promotor, beleza, vai lá ser promotor. O que você não pode é ser um promotor-juiz, que é o que está acontecendo nesse caso. Atenha-se aos fatos. Doutor Demóstenes, por favor. Em primeiro lugar, a minha apreciação da língua portuguesa é minha. E eu não admito censura na minha apreciação sobre a língua portuguesa. Se o senhor não se comportar, o senhor vai ser preso por desacato. Caralho, olha o absurdo que é isso. Olha a falta de educação que é isso. Olha o desespero do Alexandre de Moraes com essa história. Ele sabe que não tem um caso, ele sabe que esse troço é tudo frágil pra caramba. Não porque se o senhor não se comportar, eu vou mandar prender. E olha só, existem casos de fato de juízes que ameaçam prender testemunhas e começam a tumultuar um tribunal. Isso acontece. Mas ele não estava tumultuando o tribunal. Ele estava falando e falou e deu o testemunho dele, ele tem o direito de dar o testemunho dele, perguntaram para ele qual é o testemunho dele, ele falou o testemunho dele e ele tem o direito de fazer isso. Então não é um tumulto que ele está causando, e uma vez só. Se dissesse que ele está insistentemente fazendo isso, você poderia até dizer que ele está criando tumulto e coisa e tal. Eu já vi juízes em outros casos fazerem também, ameaçar prender o cara. Mas caramba, bicho, que negócio é esse, cara? O cara todo educado, o Aldo Rebelo ali, falando a coisa dela. E o que ele colocou é verdade. O que ele colocou é o conhecimento que ele tem da caserna, o conhecimento de que pessoas militares têm mesmo essa tendência de usar o termo estou à disposição, não de forma literal. Eu estou me comportando. Então o senhor se comporte e responda a pergunta. Simplesmente. Eu estou respondendo a pergunta do advogado. Responda, então. É possível ou não o almirante Garnier determinar as tropas na rua sozinho? Essa é a pergunta. Sim ou não? Não, eu não posso responder sim ou não. Então, a próxima pergunta, doutor Demóstenes. Caramba, é um absurdo, bicho. E eu falo pra vocês, isso aqui muita gente vê isso, olha assim, caramba, com símbolo de força, tá vendo? O Xandão tá mandando ver, ela proibiu o cara, ameaçou prender, não sei o que lá. Não, isso é símbolo de desespero. O cara tá sem controle, ele sabe que não tem um caso. Se ele tivesse um caso, se ele tivesse tranquilo, se tivesse um caso claro de que realmente tivesse havido golpe, tivesse tentado o golpe, ele não tava preocupado desse jeito. Ele tá preocupado porque ele sabe que não tem um caso ali. Ele sabe que tem que forçar a barra, que tudo isso daí vai ficar claro que não tem nada no final das contas, né? Não foi só isso, não. Também o depoimento do Freire Gomes. O senhor falseou a verdade, que aqui, ó, é outro caso também aqui, ó, do Freire Gomes, que foi outro testemunho também que chamou atenção, porque o Freire Gomes disse que não teve nada de dizer que ia mandar prender o Bolsonaro se ele assinasse a minuta, não teve nada daquilo, né? Olha só o caso aqui. O ministro da Defesa fez foi ficar calado, e o almirante Garnier tomou uma postura dele. Eu acho que ele também foi surpreendido por aquilo tudo ali. Não me lembro dele ter dito que ele apenas demonstrou, vamos dizer assim, o respeito ao comandante em chefe das Forças Armadas e que não tinha opinião efetiva naquele momento. Não interpretei como qualquer tipo de conluio, só me desculpe. Eu queria advertir a testemunha novamente dos termos do artigo 342. A testemunha, ela não pode omitir o que sabe. Não, eu vou aqui dar uma chance à testemunha de... Caramba, olha que coisa. Isso daqui, o promotor falar esse tipo de coisa, o promotor poderia falar. O juiz não, caramba. O juiz não pode falar esse tipo de coisa. O juiz não está acusando ninguém. O juiz é o cara que tem que ser convencido de que um lado ou o outro lado está correto. O juiz não é o cara que está acusando. Não porque a testemunha mudou do que ela falou. Não, o juiz fica quieto. Ela fala, olha só, achei estranho, né? Mas beleza, vamos ver aqui qual que tem no final dessa história aqui. Quem tem que convencer os juízes de que a culpa é o procurador, não é o Alexandre de Moraes. Caramba, esse cara, ele está fazendo acusação aqui, ele não está julgando esse caso. De falar a verdade. Se mentiu na polícia, tem que dizer que mentiu na polícia. Agora, não pode, agora, perante o Supremo Tribunal Federal, falar que não lembra,
que talvez que eu estava focado somente no que eu pensava. A testemunha é general do Exército, é uma pessoa que foi comandante do Exército, consequentemente está preparado para lidar sobre tensão, tanto no interrogatório da polícia, no depoimento, quanto aqui. E aí é o ponto que ele está falando. Por quê? Porque no depoimento da polícia, a polícia alterou o depoimento pra caralho. O Mauro Cid falou isso. O pessoal já vinha com tudo escrito ali do depoimento que eles queriam que você desse. É um absurdo esse caso. Esse caso é um caso totalmente sem sentido. Até porque o caso como um todo não faz sentido. Por que o Bolsonaro daria um golpe no dia 8 de janeiro? Para pensar. Que lógica teria um golpe no dia 8 de janeiro? Não tem lógica nenhuma. 8 dias antes o Bolsonaro era o presidente, ele dava ordem para o exército sair para a rua se fosse o caso, se ele quisesse dar um golpe. Porque ele ia esperar depois de 8 dias mandar o pessoal depredar coisa na esplanada dos ministérios? Para quê? Que lógica tem isso, pô? E de novo, né? O ponto aqui é o que eu falo para vocês. O Alexandre de Moraes está desesperado porque ele sabe que não tem o caso. Ele sabe que é tudo muito frágil, né? Mas ele tem que chegar nesse golpe de qualquer jeito. Então, eu solicito que, antes de responder, pense bem, porque Vossa Senhoria disse expressamente na polícia que o depoente e o brigadeiro Batista Júnior afirmaram de forma contundente suas posições contrárias ao conteúdo exposto, que não teria suporte jurídico para tomar qualquer atitude, que acredita que, pelo que se recorda, que o almirante Garnier teria se colocado à disposição do presidente da República. De novo, o almirante falou, que o cara da Marinha falou, não, à disposição, presidente, mas só é uma frase que não quer dizer que ele estava à disposição para fazer um golpe, né? Fecha aspas. Então, comandante, ou o senhor falseou a verdade na polícia ou está falseando. Cara, olha o absurdo que é isso, né? Olha como é que o Alexandre de Moraes, ele quer se botar como... Cara, ele não é o acusador, ele é o juiz. Como é que ele tá aqui acusando o cara, tá aqui querendo contradizer o cara? Quem teria que fazer isso é o Paulo Gonet, é o procurador. Cara, é impressionante, bicho. Outra coisa, em determinado momento, o Paulo Gonet fala que eu fiz cagada no vídeo, e esse vídeo foi censurado. Esse vídeo não aparece na coisa. Ué, mas que porra é essa? Ele falou isso daí, por que não aparece isso? Tem que estar, faz parte do depoimento. Ele falou, ele admitiu que fez cagada. Isso é um ponto importante de prova. Cadê isso nos autos lá? Não censuraram porque não pode, que foi um erro material. Pô, que matéria, que coisa é essa, bicho? O cara falou, tá no depoimento, né? Ah, mas ele achou que o microfone estava desligado e coisa e tal. Mas achar é uma coisa, ele deu o depoimento disso, né? Aqui, ó, o Bolsonaro mostrou aqui também o Freire Gomes dizendo que negou a ameaça de prisão do Bolsonaro. Não, isso não aconteceu. Isso de forma alguma aconteceu de eu dizer que houve ordem de prisão e coisa e tal. Ou seja, de novo, o que aconteceu? A polícia e a imprensa interpretaram o depoimento do cara de um jeito totalmente fantasioso, querendo inventar uma acusação. Estavam pressionados pelo Alexandre de Moraes, que quer um golpe de qualquer forma, que quer de qualquer jeito arrumar um golpe aqui no Brasil, não tem saída, ele quer reviver o PSDB, o sonho dele é reviver o PSDB, porque não, se eu destruir o bolsonarismo, as pessoas no Brasil vão deixar de gostar do Bolsonaro e vão voltar a gostar do Aécio, vão voltar a votar no PSDB, não vão, Alexandre de Moraes. Esquece o PSDB, acabou, passado do Brasil. E tá inventando esse golpe aqui que não tem sentido nenhum para tentar fazer isso. O que ele tá conseguindo comprar é a ojeriza do povo brasileiro, é garantir um Senado em 2026 que vai entrar com o papel de tirar ministro do STF. Ele está enfraquecendo o STF como nunca um juiz do STF conseguiu enfraquecer com essa pose de machão idiota dele, né? Isso sem contar essa outra contradição que tem aqui que o Bolsonaro lembra, que na época da Dilma Rousseff, o Exército foi sondado para decretar estado de defesa, diz general. O general Vilas Boas disse que políticos de esquerda fizeram consulta nos dias que antecederam o impeachment da Dilma Rousseff sobre um estado de defesa. E aí, foi golpe nessa época também? Eu acho que não, como não foi golpe agora. Considerar uma coisa, vamos fazer um estado de sítio, vamos fazer um estado de defesa? Deveria ter feito isso? Não. Felizmente o Bolsonaro não fez isso. Se tivesse feito de fato, seria uma tentativa de golpe. Se tivesse assinado, seria uma tentativa. Como não fez nada, é cogitação. Cogitação não é punível no direito brasileiro. Então, ou seja, é o tipo da coisa que não tem lógica nenhuma. É mais um argumento contrário aqui. Negócio de cogitar, de ver se, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Isso é cogitação. Isso aí não é tentativa de golpe. Isso não é nem início de golpe. Não tem lógica isso daí. Início de golpe é o que fez o Pedro Castilho no Peru.
foi na televisão e falou, olha, o Congresso está dissolvido, agora todo mundo responde para mim, as Forças Armadas vão controlar tudo e coisa e tal, e deu errado, foi uma tentativa, deu errado, ele foi preso, está pagando aí 40 anos de cadeia com muita justiça. Dar golpe é crime, tentativa de golpe é crime mesmo. O cara da Coreia do Sul também já sofreu impeachment, deve ir para cadeia também. Foi na televisão, falou, não, olha só, está dado o golpe, dissolvido o Congresso, agora eu vou mandar representantes para os meios de comunicação que vão ter que obedecer o meu representante, não sei o que lá. E deu errado, né? De novo, o pessoal não apoiou ele, acabou perdendo, o golpe acabou caindo. Então, ou seja, dizer que o cara cogitar um estado de sítio, cogitar uma medida é uma tentativa de golpe, isso é um absurdo jurídico, e o Alexandre de Moraes sabe disso. É por isso que ele está tão desesperado nesse processo, tentando achar alguma coisa, né? E o que ele não está percebendo é que está ficando transparente para todo mundo. Na bolha dele, tá todo mundo aplaudindo ele lá. Vai lá, Xandão, é isso mesmo, Xandão, condena Bolsonaro, Xandão. Mas fora da bolha dele, as pessoas estão percebendo o absurdo que está acontecendo nesse caso. E não é só o pessoal bolsonarista, não. É o pessoal de forma em geral. Qualquer um que olhe para esse caso de forma desapaixonada, percebe que o cara tá forçando uma barra do cacete com isso daqui. Vai dar uma merda federal pro Alexandre de Moraes isso mais adiante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.